Parábola do mal rico. Item 5. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscitasse. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Então, meus amigos, a parábola, nós temos comentado, e já em muitos outros encontros, que os ensinamentos antigos, principalmente dos hebreus, eram sempre em forma de parábolas, de histórias, de contos, né? Hoje em dia se chama o lúdico, nem sei se usam mais o lúdico nas escolas agora, faz muito tempo que eu não tenho contato com escolas, né? Mas tinha essa palavra mais moderna, o lúdico, que é muito antiga essa forma de ensinar. Então, o que é uma parábola? É uma pequena narrativa, ela usa, então, alegorias para transmitir uma lição, principalmente as lições morais. Então, as parábolas, elas são e eram muito comuns na literatura oriental. E elas consistiam, então, em histórias que pretendiam trazer os ensinamentos da vida. A gente fala em oriental. Por que oriental se a gente fala em hebreus? Porque os hebreus são o berço da civilização oriental. Os gregos são o berço da civilização ocidental. Então, nós sabemos que tem diferenças de pensamentos, de modos de ver, de ensinar, de receber, né, esse ensinamento. Então, essas parábolas são cheias de simbolismos, né, onde cada elemento dessa história tem um significado específico. Então, nós vimos isso principalmente nas parábolas que o Mestre nos deixou. Então, por que o Cristo nos deixou tudo em forma de parábolas? Porque elas deveriam servir para todos os tempos, mas principalmente que nós, nessa época
Nesse período ainda não tínhamos condições de entender se o Cristo falasse de forma clara. Tanto que a gente vai ver muitas igrejas, religiões, enfim, como quer que a chamemos, interpretam ainda até hoje o Antigo Testamento de uma forma literal. E isso confunde muito os adeptos dessas religiões, né? Não traz um entendimento essa forma literal, porque as parábolas, esses contos, elas requerem uma interpretação. Isso nós vemos nos ensinos do Cristo. Então, nós vemos nessa parábola do mal rico dois extremos: a opulência e a miséria. A parábola do mal rico e do pobre, né? Ricos e pobres, eles são, na verdade, espíritos que estão em provação, cada um na sua forma. Às vezes nos enganamos, né? Vemos aquele rico com todas as facilidades que o dinheiro, pode proporcionar, inclusive às vezes a beleza física, e não nos damos conta do quanto essa prova ela é difícil para esse ser humano, né? A indigência é uma prova dura, a pobreza, a indigência. Mas diz Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, de Pedro Camargo, a riqueza é uma prova perigosa. Então, vejam só, né? Então, a indigência é uma prova dura, mas a riqueza é perigosa. Porque nós, na indigência, nós já estamos ali. Nós não temos outro meio a não ser aceitar ou murmurar. O que é o murmurar? É reclamarmos das nossas tristezas, das nossas provas, dos nossos resgates. Aí, quanto mais nós reclamamos, menos valor vão tendo essas provas, esses resgates, essas expiações pelas quais temos que passar, esquecendo, né? Que tudo é uma questão de ação e reação. Nós esquecemos que nós produzimos esses males que estamos vivendo hoje no nosso passado delituoso, assim como estamos preparando o nosso futuro bom ou não tão bom, conforme estamos vivendo hoje. Então, se a gente vendo a prova da riqueza, né? Se a riqueza fosse um obstáculo para a salvação dos que têm essa riqueza, dos que possuem, conforme a gente vê em algumas palavras de Jesus, né? Quando ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ser salvo. Então, se nós vamos interpretar essas palavras de Jesus ao pé da letra, como se diz, segundo a letra, e não segundo o Espírito, Deus concede a todos nós essas provas. Teria, então, posto na mão de alguns um instrumento de perdição, que é o dinheiro, a opulência, sem nenhuma apelação desse ser que teve esse benefício, né? Então, tudo isso vai contra a razão. Porque Deus daria a uns tudo, em termos materiais, é claro, e a outros nada ou quase nada? Foge à razão da bondade de Deus, né? Soberanamente bom e justo. Nós não fazemos nem ideia o que isso significa em Deus soberanamente bom e justo, porque nós não temos um parâmetro da bondade de Deus, nós temos um parâmetro daqueles que aqui conosco conviveram, né? Nós temos essa bondade em Cristo. Imagina, a gente já tem esse parâmetro Cristo, que para nós está muito distante ainda. Imagine Deus, né? Que é a bondade absoluta. Então, essa parábola, a gente, fazendo a leitura dessa parábola, ela vai analisar-se algumas questões fundamentais relativas
a riqueza, a utilidade dessa riqueza. O que nós estamos fazendo de útil com ela? O emprego dessa riqueza. Como nós estamos empregando as provas, né? As provas pelas quais vamos passar tendo toda essa condição financeira em mãos. O emprego da riqueza. Será que nós pedimos? Porque as provas nós pedimos a prova da riqueza. Eu tenho pedido a prova da riqueza ganhar na loteria, mas não tem dado certo, né? Então, vou seguindo a minha prova da pobreza, que é essa que eu tenho que seguir. Então, nós vamos ver assim que as desigualdades socioeconômicas, né? O apego aos bens materiais é uma prova difícil, principalmente para quem muito possui, mas não nos enganemos, porque às vezes quem tem bem pouquinho também é apegado a esses bens materiais parcos que essa pessoa possui, não é? Mas ela mostra também a importância da prática da caridade e ela vai revelar então as consequências do egoísmo, do orgulho e também da humildade, assim como o desprendimento das coisas materiais, porque nessa parábola especificamente, o rico ele era apegado aos bens, não é? E Lázaro não tinha esse apego, porque apesar de não ter também bens a que se apegar, mas às vezes somos pobres e nos apegamos a algumas coisas materiais, não é? Então, ela nos mostra também, nos faz ver qual a utilidade dessa riqueza. E qual é que é essa utilidade dessa riqueza? Não é o auxílio aos pobres? Não um obstáculo, ela não pode ser um obstáculo à melhoria de quem possui essa riqueza. E normalmente quem tem essa riqueza, ela, uma grande maioria, ela é um obstáculo para essa pessoa melhorar moralmente, né? Então nós temos que ter consciência, aqueles de nós que têm posses, que o emprego correto da riqueza é que vai impulsionar o progresso dos trabalhos desenvolvidos pelos homens. Então, quem possui essa riqueza, ele não veio aqui para distribuir dinheiro aos que têm menos, simplesmente pegar sua fortuna e distribuir em partes iguais aos pobres. Não, ele veio para dar as condições para que esse ser humano ganhe o seu sustento com dignidade, trabalhando. Então, ele veio para quê? Para produzir esses meios. E outra coisa muito importante que nós não levamos em consideração, imaginemos quanto a ciência evoluiu através dessas pessoas que têm esse capital para investir na ciência. A gente vê assim esses milionários, claro que nem todos investem com sabedoria, mas a gente vê esses milionários investindo, claro que muitas vezes também pensando no lucro ali adiante, na ciência, no estudo do cosmos, do espaço, enfim, tudo traz ensinamentos para a humanidade, crescimento intelectual e moral. É como que isso é feito? Através desse poder aquisitivo dessas pessoas que possuem muito. Porque quem é que investe os seus milhões em ciência, em tecnologia? É quem tem, né? Então nós vamos ver assim que no Evangelho o homem ele tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. É uma missão daqueles que possuem. E aqueles que não possuem também, trocando pela sua mão de obra, né? Todos nós temos alguma aptidão material para trocá-la, então, por
benefícios financeiros, não é? Para fazer nós, na verdade, o salário que nós ganhamos é uma troca. Nós trocamos a nossa mão de obra por um capital que nos permite ter uma vida melhor, ter a nossa moradia, nos vestirmos, mantermos a nossa família, nossos filhos na escola, enfim. É essa troca, mão de obra por capital, não é? Então, cabe a quem tem dinheiro, então, distribuir esse dinheiro de uma forma de benefícios, mas não benefícios, vamos dizer assim, distribuir esse dinheiro, mas distribuir esse dinheiro em forma de pagamentos por uma mão de obra, né? Então, a riqueza é um instrumento de progresso espiritual, como tantos outros que Deus nos disponibiliza, né? Então, o rico da parábola, ele representa os que cuidam das necessidades do corpo e se esquecem da necessidade do espírito, não é? Nós lendo essa parábola, a gente vê que esse rico da parábola, ele nitidamente cuidou somente do corpo e não prestou atenção naquele ser que vivia ali a seu redor sem um mínimo de condições. Isso serve para nós. Quantas vezes nós passamos por pessoas na rua, né, em que a gente eles se tornam invisíveis para nós, né? Nós passamos e nem os vemos. E eles não precisariam estar ali nos pedindo. Nós teríamos que atender, de alguma forma, essas necessidades desses carentes, né? Muitas vezes nós somos os ricos da parábola, não é? Então nós vemos, através dessa parábola, um rico que vivia só para si, né? A satisfação das suas necessidades físicas e materiais. Então esses são os escravos do mundo, esses ricos. Seus valores, os seus prazeres. E eles estão despreocupados com a vida além do túmulo, né? Porque eles não esperam essa vida. A vida para eles, o que que é? É o gozo imediato. E nós vemos muito. A gente não vê na mídia aquelas festas, aquela opulência, é, algo assim que tem que estar ali na mídia, no noticiário, festas magníficas, né? Com seus carrões, com as suas vestimentas, né? Muitos desses não se preocupam com a vida do futuro. É o gozo agora. Nós vimos ali no nosso lar, por exemplo, quando o André Luiz conta, né? Que ele era um médico e, como se diz assim, entre aspas, aproveitou muito a vida dessa época, né? Ele gostava de boas festas, da bebida, era glutão. Então, veja, o quanto depois ele não se preocupou com esse desencarne, com essa vida, a vida no mundo espiritual, né? Ele se preocupava com o momento ali na Terra. Ele aproveitar ao máximo, aproveitar entre aspas também, né? Então nós vemos que esse rico da parábola, né? Ele tem uma indiferença muito grande diante daquele homem faminto e desprezado ali a seus pés, né? Então reflete uma atitude assim de completo egoísmo. E muitas vezes esse egoísmo ele é inerente à nossa comunidade humana. Nós estamos habituados a conviver com uma dura realidade social, em que a pobreza, a violência, a injustiça, ela está presente em toda parte. É isso que eu cito, né? Que a gente parece que isso vai nos tornando indiferentes. Nós vamos passando, vendo as pessoas nessas condições, e aquilo já não nos choca mais, não nos toca mais, porque estamos ficando habituados, né? Eu vejo assim, eu tava vendo um pouco as notícias dessa guerra de Israel, né? A princípio aquilo chocou. E hoje é dia 7, fazem 30 dias que essa guerra já está em andamento. E parece que isso
a gente se habituou com essa notícia, já não nos choca mais. Então, nós já não estamos mais dando bola para isso. E assim é o que nós vemos no dia a dia nas ruas. Ali naquela esquina, aquele ser humano ali dormindo naquela marquise, a gente passa e isso já não nos toca mais. E é isso que a gente tem que modificar em nós, né? Para não sermos um mal rico. Então a gente vê que a prova da riqueza, ela é mais difícil que a da pobreza. E nós vemos então que essa parábola, assim, ela coloca em evidência os dois extremos da condição humana. E a pobreza e a riqueza são as duas pontas, né? E o rico, ele simboliza assim, as pessoas apegadas à matéria, ao egoísmo. O pobre, os desprovidos de bens materiais, os sofredores. Então vejam que, quando a gente vai ler a parábola, nós nos fixamos, né, somente as coisas materiais. E não, o rico simboliza os egoístas, os apegados à matéria, e o pobre, os sofredores. Então, o rico, por estar mais próximo dos bens materiais, na parábola, teve um esquecimento temporário dos benefícios que ele devia prestar ao próximo. E quantos de nós lembra, né, que após, quantos a gente vê assim que eu vejo assim as pessoas comentando, quando eu ganhar na loteria, quando eu ganhar na loteria, eu vou comprar uma ilha para mim e vou viver lá feliz por resto da minha vida, uma mansão, vivendo sozinho. Esse Esse é o cúmulo do egoísmo, é o limite do egoísmo, né? Então, nós vamos ganhar na loteria para nos isolarmos. Esse é o nosso egoísmo. Então, veja como a gente, às vezes, nós criticamos aqueles que possuem muitos, muitos bens materiais e que se isolam do mundo e vivem uma vida. A gente agora é moda dizer vive numa bolha, né? Aquela bolha deles, eles não se misturam com os demais seres humanos. Mas quantos de nós, se tivéssemos essa oportunidade, também não faríamos o mesmo, né? Então o rico, ele não passou pela provação que foi que ele mesmo solicitou ao reencarnar, que era da riqueza, né? E o pobre, por não ser vítima dessas facilidades que o dinheiro produz, pôde suportar a sua prova. Então vejam que às vezes nós não nos damos conta, mas a prova da riqueza, da pobreza, nós já estamos naquela condição. Então, nós não temos como nos afastar dali. E a prova da riqueza, como disse, né, Vinícius, ela é a mais difícil, porque nós temos todas as condições para nos tornarmos egoístas, né? E na Terra não adianta, os pobres e ricos, nós convivemos todos juntos, um próximo do outro, não tem como nós não termos essa convivência, né? Por mais dinheiro que tenhamos, o rico, por mais dinheiro que tenha, ele vai ter que conviver com o pobre. Quem é aquele serviçal dele lá que faz a sua comida, que arruma a sua casa, que limpa a sua casa, não é? Então ele vai conviver. Nós não temos como não ter essa convivência ricos e pobres, querendo ou não, né? E nós vamos ver então que passando para outra dimensão da vida, cada um vai aonde? Aonde a nossa mente está vinculada. E isso vai nos enviar para esse local. Ou o céu ou o inferno, como nós dizemos, né? Bons locais, locais de sofrimento, nós vimos. Então, essa é a importância dos livros do André Luiz, né? Principalmente o Nosso Lar. Nós vimos aonde a mente dele o enviou depois do desencarne, né? 8 anos no umbral. Então, quando ele é falado que Lázaro foi admitido no seio de Abrão e o rico no inferno, quer dizer o quê? Quer dizer que Lázaro recebeu a recompensa pelo seu sofrimento, pela sua humildade, por viver uma existência sem nada a gozar em termos materiais. Vamos deixar claro, né?
E o rico, pelo contrário, ele já tinha recebido a sua recompensa na terra. E qual a sua recompensa? Ele se utilizou desses bens materiais para ele simplesmente, né? Ele não dividiu, não repartiu com os menos aquinhoados, né? Então, a diferença entre Lázaro e o rico, ela não é física. Um na opulência, boas vestimentas, Lázaro cheio de chagas, aos farrapos. Então, ela não é física. Qual, então? A diferença é moral entre os dois. Mas eu volto a citar, não quer dizer que nós vivamos em condições precárias, materiais, e não sejamos muitas vezes orgulhosos. Aqui é um caso específico de Lázaro, né? Então, quando chegamos lá no mundo dos espíritos, após a nossa passagem, né? Lá também tem uma ordem, uma organização. Às vezes aqui nos rebelamos, né? Contra as leis, contra hierarquias, mas lá existe organização. E não é permitido, então, frequentar qualquer ambiente o espírito. Quando as nossas vibrações, por exemplo, são menos elevadas, nós podemos atrapalhar o trabalho das almas mais evoluídas. Então, nós temos um local próprio. Voltando, eu agora gostaria até se alguém puder me ajudar, que eu não lembro se foi no Nosso Lar, ou se foi em algum outro livro, mas foi num desses livros de André Luiz. Eu tenho a impressão que foi no Nosso Lar, que a gente, faz algum tempo que eu já li, quando apareceu um espírito feminino às portas do Nosso Lar e queria entrar. E André Luiz ficou penalizado, que o espírito chorando e querendo entrar no Nosso Lar. E no caso, o espírito que acompanhava o André Luiz nesse momento disse para ele que ela não podia entrar, que ela ia só atrapalhar o andamento da colônia. E André Luiz ficou impressionado, mas por quê? E aí eu não lembro o nome do espírito também que estava com ele, mas são vários espíritos que acompanhavam André Luiz, né, de uma condição mais elevada que ele. E ele disse assim: fixa bem teu olhar nesse espírito. Ela tem 50 marcas no perispírito. O que são essas 50 marcas? Ela foi alguém que fazia abortos. 50 abortos ela tinha na consciência dela. E quando foi negada ela entrar no Nosso Lar, ela fez um escândalo, né? E aí ela mostrou que espírito era mesmo. Então vejam que nem sempre nós temos autorização para frequentar esse ou aquele ambiente, não é? Então, outra palavra que merece um comentário nosso é o abismo. Quando diz nessa parábola do mal rico, que ele diz que existe entre nós e eles um abismo. O abismo, o que quer dizer? Quer dizer a distância evolutiva que há entre um espírito e outro. Então, essa distância, para uns mais, para outros menos, né? Então, nessa situação do Lázaro, ele não pode retroceder a uma posição anterior ocupada, né? Porque pelas provações suportadas, ele ascendeu uma escala espiritual mais elevada. Já o rico, não. Ele possuía ainda qualidades que colocavam ele num nível mais atrasado e um Lázaro num nível mais adiantado. Por isso havia esse abismo entre eles. Então, por esse motivo é que Abraão diz, né? De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Então, esse abismo é essa diferença, essa distância, né? Ou diferença evolutiva de cada um. Então, o sofrimento, o remorso vivenciado pelo rico e os benefícios que nós lemos lá na parábola, desfrutado por Lázaro no plano espiritual, é o que representa, então, essa palavra abismo. Por isso, Abraão nega a presença de Lázaro junto do rico, por essa diferença moral entre os dois. Não podendo, então, receber o auxílio de Lázaro, o que o rico faz? Pede a Abraão que mande Lázaro descer até a terra e realizar seus familiares sobre o seu sofrimento.
E Abraão nega mais uma vez o seu pedido. Por quê? Porque, e ele responde, né? Ou melhor, ele responde, então eles têm Moisés e os profetas. Essa é a resposta de Abraão ao rico, né, da parábola. É o ensinamento de todos os dias. Então nós vemos que inúmeras pessoas se aproximam das fontes da revelação espiritual, mas não conseguem a libertação dos laços de egoísmo, de modo que eles vejam e ouçam o que lhes convém, né, aos seus interesses essenciais, né? Então nós vemos, né, principalmente nas religiões, nós vamos lá, escutamos, ouvimos, mas nós interpretamos da nossa forma. E nós, dentro do Espiritismo, não estamos, muitos de nós não estão diferentes. Nós ouvimos, nós recebemos os ensinamentos e as explicações, mas interpretamos da nossa forma, né? Então, o mundo está cheio de mensagens, né? Desses emissários de Deus, de Cristo, que estão aqui, em mesmo antes de Cristo. Muitos emissários vieram nos alertar sobre isso, né? Então, o grande problema não está em pegar a verdade para atender de maneira exclusivista cada criatura, mas que cada homem caminhe na direção das realidades eternas. Porque como são exclusivistas muitas religiões, né? Só aqui salva, só essa salva, e, e assim nós vamos que segurando aquela humanidade no nosso meio ali e muitas vezes impedindo dessa pessoa evoluir através do medo, né? Então, quando ele fala o seio de Abrão, o que é o seio de Abrão? Vejam que a parábola é toda com simbologias, né? Então, o seio de Abrão quer dizer a providência divina. E a gente fala muito em Abrão, e quem foi Abrão? Lembra que nós falamos, não no passado, que foi a nossa palestra, mas no anterior, sobre Abraão, né? Sobre as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, que todos são descendentes de Abrão, né? Então, Abrão é o patriarca bíblico. Ele veio da Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia ela é antiga. Hoje em dia é o Oriente Médio, né? E nós conhecemos, então, algumas cidades, que é o Iraque, algumas partes da Síria, do Irã e da Turquia. Então, ele sai da Mesopotâmia, que são essas terras, e vai para Canaã. Então, ele veio do reino de Hammurabi, lá da Mesopotâmia, e, e veio, então, em direção a Canaã. Ele veio lá por volta de 1850 a.C. E onde é Canaã? Canaã é hoje hoje Israel, a Cisjordânia, Gaza, Jordânia e o sul da Síria e do Líbano. Então vejo que toda aquela região ali, que nós vemos um pedaço da Turquia, Irã, Iraque, Israel, Cisjordânia, que a gente vê o Líbano, a gente vê essa confusão de hoje, ela é milenar. Como o ser humano demora para progredir, né? Então, de acordo com a tradição da Bíblia, né, Deus retirou Abraão de uma região politeísta da Mesopotâmia e veio trazer para uma religião, né, de culto monoteísta. Então, Abraão simboliza o homem escolhido por Deus para preservar o sagrado repositório da fé. Ele é, então, representando o homem abençoado por Deus e que veio, enfim, trazer essas promessas de descendências numerosas, imensas riquezas, porque Abraão foi o pai de quem nós sabemos, de Ismael, de Isaac. Ismael foi o pai das 12 tribos muçulmanas, né? Isaac que deu início aos judeus. Então, vejam como tudo na parábola é em forma de simbologia, né? Então, Abraão é o pai da multidão, o homem de fé. E aí nos perguntamos, depois dessa pequena introduçãozinha histórica, por que uns são ricos e outros são pobres? Nós vamos ver que muitos cientistas sociais do mundo todo têm se preocupado
com esse problema sem solução adequada para eles. Por que que para eles é um problema sem solução adequada? Porque eles não veem a parte espiritual, somente a parte material, e aí uma coisa sem solução. É o que nós vemos muitos pregarem a distribuição igual das riquezas para o homem, né? Mas nós sabemos que não é assim, e nem poderia ser. Então, nós temos lá um economista chamado Paul Samuelson, né? Economista norte-americano, que ele disse lá em 1976, nenhum esclarecimento foi oferecido até hoje para explicar por que os países são pobres, por que os países pobres são pobres e os países ricos são ricos. Claro que nós vemos só como uma questão material, aí fica difícil de explicar, né? Mas o princípio da reencarnação nos esclarece. Feliz de nós que temos esse entendimento, né? Então, de acordo com os princípios da doutrina dos espíritos, mesmo que se distribuísse essa riqueza igual para todos, logo ela estaria desigual. Por quê? Porque uns saberiam empregar, outros não. Aí nós vamos ver no nosso próximo encontro, a parábola dos talentos, que explica exatamente isso. Então, os mais talentosos iam multiplicar essa riqueza que está lá na parábola dos talentos, né? Os medrosos, os indecisos, eles iam o que fazer, como nós vimos na parábola dos talentos, enterrar esse dinheiro, guardar, né? E como eles dizem, iriam enferrujar nas mãos dele. E então o Espiritismo nos mostra também que o espírito, ele ao reencarnar, pode escolher a prova da riqueza ou da pobreza. Nós escolhemos as nossas provas. Então, muitas vezes, essa ou aquela aprovação é sugerida pelos benfeitores espirituais em função do quê? Do que o espírito fez numa reencarnação passada. Então, nós estávamos falando nesses livros do André Luiz, quando ele nos explica, principalmente no Missionários da Luz, quando nós vamos para o departamento reencarnatório, e lá nós vemos toda a nossa próxima encarnação, inclusive a nossa vestimenta corporal, os problemas que vamos ter devido à nossa lei de causa e efeito, né? Tudo nós causamos no passado, o efeito irá surgir agora, né? Então, nesse sentido, nós vamos ver que a pobreza é uma prova que o espírito ele iria se conscientizar do que é a falta do necessário para manter a vida. Ele se conscientiza. Está lá no nosso subconsciente o porquê hoje nos falta. E nós que tivemos a felicidade de adentrar na doutrina espírita, nós temos esse entendimento mais, esse esclarecimento maior, né? Então, o que a doutrina espírita nos orienta, é o que ela nos orienta quanto a esses desprendimentos dos bens terrenos que nós precisamos ter. Então, se todos nós nos colocássemos como usufrutuários de bens materiais, teríamos uma vida mais tranquila e não invejaríamos a riqueza do próximo, pois cada ser humano, cada um de nós, está colocado aonde? No lugar e na circunstância para a nossa evolução espiritual. Então, se hoje nos falta, é porque um dia nós vivemos na opulência e hoje nós estamos aqui resgatando o mau uso do que fizemos no passado, né? Então, se nós refletíssemos sobre os ensinamentos espíritas, logo nós tomaríamos consciência de que tanto a inteligência quanto o dinheiro e o poder, eles foram colocados em nossas mãos para desenvolver as inteligências, né? Principalmente as menos evoluídas. Então, o dinheiro é para nós produzirmos esse desenvolvimento, criando escolas, criando situações que esses espíritos possam se utilizar dessas condições para se melhorar intelectualmente e também moralmente. E isso não deve ser orgulho para as nossas funções, mas sim uma oportunidade de praticar a lei que Deus nos ensinou, não a todos os seus filhos, né? Porém, o desapego não é dar tudo o que temos, mas saber ter sem se prender, né?
E aí eu lembro da história de um comediante que ele diz assim: nós, às vezes, os pobres, né, nós reclamamos, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí acontece uma tragédia, uma enchente, aí diz, eu perdi tudo. É um paradoxo, né? Como que eu não tenho nada e perdi tudo? Se eu não tenho nada, eu não perdi nada. Mas isso coloca a gente a pensar, não é? Às vezes é aquele pouquinho que a gente tem, que se apegou ou conseguiu com dificuldade, quando a gente perde, a gente sente. E esse é um pouquinho, o não tenho nada também é um pouquinho de manha nossa, né? Aquela coisa de se queixar, de estar passando necessidades, que é o murmurar, né? Ah, eu não tenho nada. Nós temos, sim, temos muita coisa. Então, é importante nós estarmos no mundo, mas sem sermos do mundo, estarmos prontos para perder tudo o que temos, mas sem nos inquietarmos, né? Então, essa é a história que o comediante conta, né? É nós estar no mundo sem ser do mundo e estarmos prontos, se temos muito ou temos pouco, mas estarmos preparados para perder isso. E normalmente nós não estamos, nós nos apegamos às coisas, né? Então, nós vamos entender com essa parábola que na pobreza nós exercitamos o quê? A paciência. E na riqueza, a humildade. E aqui eu volto a citar. Muitos de nossos irmãozinhos pobres hoje ainda não adquiriram essa, vamos dizer assim, não exercitaram ainda essa humildade, porque vem, às vezes, de um passado de opulência e não conseguiram ainda vencer em si mesmo esse orgulho. Então, se nós procedermos dessa maneira que nós vimos na parábola, né, nós vamos conquistar, então, a verdadeira propriedade. O mestre já nos disse qual é a verdadeira propriedade, que nenhum ladrão vai nos roubar, porque essa propriedade representa um patrimônio inalienável, que são as nossas conquistas interiores. Então, acho que é isso que quis nos dizer a parábola.